Senhor Jesus, fonte de vida e de esperança, fortaleça nossa fé e nossa esperança para viver os teus ensinamentos. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso do 26 ao 33, que vai nos dizer: Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo jogar no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estais no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje toda a nossa liturgia deste domingo vem nos trazer a catequese em que Jesus forma os seus discípulos nos valores do reino dos céus. Hoje os discípulos, as discípulas, seus apóstolos, são convidados a enfrentar a dificuldade de viver a fé, dando testemunho do Evangelho no mundo inteiro. Para isso é preciso ter consciência de enfrentar as perseguições, assim como os profetas enfrentaram, pois esse é o caminho do discipulado. O importante é manter a fidelidade e a confiança em Deus que caminha com todos nós. Na primeira leitura do profeta Jeremias, nos apresenta o profeta e sua dificuldade em viver a missão. O profeta vai manter, mesmo diante das dificuldades, vai manter a sua fidelidade e a sua radicalidade na missão, a qual torna um objeto de rejeição, de ódio, em todas as partes. Mas Deus continua sempre com ele, mantendo, animando também. Na segunda leitura de São Paulo, na carta aos Romanos, Paulo nos traz nesse texto a gratuidade, falando para nós da gratuidade da salvação, onde ele vai nos lembrar que por um só homem entrou o pecado no mundo e por esse pecado entrou a morte. Porém, o que é essencial é manter a fé, não é cumprir a lei, mas manter a consciência de que Deus, que por um só homem, que é Jesus Cristo, entrou e veio a salvação de todos de forma gratuita. O Evangelho, portanto, que nós escutamos, vai nos trazer a uma continuidade de uma catequese do caminho do discipulado, dos seguidores de Jesus, que vai encaminhar para a missão de anunciar a libertação e a salvação no mundo inteiro. Nesse trecho que nós escutamos, tem por 3 vezes a exortação de Jesus
a não ter medo. Porque o medo, meus irmãos e minhas irmãs, o medo faz parte da vida. O medo nos leva a ter prudência. Mas quando o medo nos paralisa, isso não dá, né? Isso impede do missionário exercer a sua missão, de ser presença de Deus, de anunciar, de denunciar, né? Então, a gente precisa estar atenta para não ficar prisioneiro do medo. As 3 exortações, a primeira, ele fala que não ter medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Daqueles que usa de subterfúgio para tentar silenciar o evangelho. E convida os apóstolos, os discípulos, as discípulas a enfrentar as perseguições, as calúnias, mesmo que isso lhe traga risco de vida. E deve tudo isso ser anunciado em todos os lugares, até nos telhados deve ser anunciado. No segundo, a exortação, né? O discípulo não deve se deixar vencer pelas ameaças de morte também, né? Mas percorrer o caminho da fidelidade ao Evangelho. Não perder essa esperança e essa segurança de que o caminho da vida plena nos leva à ressurreição. E o terceiro exortação, os discípulos devem encontrar dentro de si confiança segura de que Deus nos alimenta. Assim como alimentou Abraão, alimentou a fé de Moisés e de todos os profetas e do próprio Jesus Cristo. Pois se Deus cuida, né, com ternura e zelo de todas as criaturas do mundo, né, até dos passarinhos, né, dos pardais, quanto mais Ele cuidará de suas filhas, de seus filhos muito amados, que confiam nele. Deus nos chama à vida e cuida com amor eterno de todos aqueles que confiam nele. Pois Ele conhece as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Não se pode esquecer de que esse amor de Deus é eterno. Pois imagina que o texto vai dizer que Ele cuida até que nenhum fio de cabelo nosso cai sem que Ele venha saber. Então é necessário a gente confiar na graça, confiar de que Ele caminha conosco, que nós valemos muito para Deus, nós valemos mais do que qualquer pardais. Então, não tenhais medo, porque muitas vezes nós vivemos no medo. Fulano não vai para ali porque tem medo disso e daquilo, né? Fulano não passa para outro lado da rua por causa disso e daquilo. Então, não vai nem para as festas dos festejos porque tem medo. Então, nós precisamos vencer esse medo e acreditar que Deus cuida de nós. E a gente vê o outro ser humano como um filho, uma filha de Deus, e não ter medo. Porque na medida que você não tem medo do seu irmão, da sua irmã, daquele filho amado de Deus, você vai enfrentar o medo, você vai estar dizendo para ele e para ela que ele também é importante para Deus, que qualquer pessoa é importante para Deus. Então, isso que nós precisamos é vivenciar, minha querida irmã, meu querido irmão. Prudência é necessário, né? Mas, porém, a gente precisa não deixarmos ficar paralisados pelo medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, passe este evangelho para outras pessoas. Vamos ver que esse evangelho chegue a mais corações. E rezemos umas pelas outras para fortalecer nossa fé e nossa confiança em Deus. Amém. Um abençoado domingo, abençoado início de semana, com muita saúde e muita paz.